Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. A gente agora vai começar o módulo de transmissão da disciplina de geração, transmissão e distribuição aqui na Universidade Federal do Piauí, curso de Engenharia Elétrica. A gente vai começar olhando mais para o Sistema Interligado Nacional, o SIM, famoso SIM, que é o Sistema Elétrico Brasileiro, né? Para a gente ver mais sobre o Sistema Interligado Nacional, primeiro vamos dar uma revisadinha. Aqui, deixa eu ativar a visualização, né? Então, vamos primeiro ver aqui um pouco sobre o sistema elétrico de potência. O que é para a gente entender melhor o SIM. O que é o sistema elétrico de potência? Basicamente, vou até ativar a ferramenta de desenhar. A gente tem a geração, a transmissão e a distribuição. A produção de energia elétrica é basicamente dividida dessa forma. E o fluxo de energia ele vai da geração para a distribuição. Na geração, o que é que a gente tem de geração? A gente tem geração que pode ser a transformação de uma fonte de energia primária em uma fonte de energia secundária. Por exemplo, uma fonte solar, uma fonte eólica, uma fonte hidroelétrica, transformando para energia elétrica. Então tá lá, tem as usinas solares, usinas eólicas, nucleares, tanto faz. E essa energia precisa de alguma forma chegar no consumidor. Então ela vai percorrer através do sistema de transmissão, ela vai percorrer o caminho desde a geração até o consumidor, porque normalmente as usinas de grande geração de energia elas ficam distantes dos centros urbanos, por isso é necessário levar essa energia até lá através do sistema de transmissão. E por fim, a distribuição é a distribuição ali na rua, que é feita assim nos bairros, nas cidades, né, nas zonas rurais, que é o que devidamente chega à casa do consumidor. Bom, e o que é basicamente o sistema elétrico, o sistema interligado nacional? O sistema interligado nacional é isso, né? É uma rede gigantesca de pontos de geração e de consumo que estão interconectados através de linhas de transmissão. Então, o Sistema Integrado Nacional, ele tem esse nome porque ele é integrado. Então, ele integra o quê? As fontes de geração até os consumidores através das linhas de transmissões, passando pelas subestações. Então, no Brasil, você tem uma diversidade na matriz energética bastante grande até. A gente tem muita fonte hidroelétrica, muita fonte solar, muita fonte de termoelétricas, até usinas nucleares. Então, o Sistema Interligado Nacional é o responsável por ligar todas essas gerações através de linhas de transmissões aos consumidores e também fazer a coordenação e a manutenção dessa transmissão de potência. Para vocês terem uma ideia do tamanho que é o Sistema Integrado Nacional. Aqui a gente tem um mapa, né? Que aqui a gente tem o Brasil, tem um mapeado mais ou menos onde estão as linhas de transmissões do Brasil. Se a gente projetar o Sistema Integrado Nacional em cima da Europa, a gente vê que o Sistema Interligado Nacional ele percorre a Europa inteira, né? Ele percorre aí quase um continente inteiro de linhas de transmissão. Então, vai desde aqui de Madrid até aqui cidades aqui na Suécia, na Finlândia, ele vai aqui na Hungria, ele vai na Ucrânia, vai na Polônia, ele quase chega na Rússia. Ou seja, é um sistema de linhas de transmissão integrado que é quase do tamanho de um continente inteiro, para vocês terem a dimensão. Por conta de toda essa complexidade, a gente precisa de um jeito de estudar esse sistema para ver como é que a gente coordena, para ver como é que a gente protege esse sistema e como é que a gente faz ele funcionar direitinho. Então, o Sistema Interligado Nacional ele foi através da observação das características das cargas, a gente subdivide o Sistema Integrado Nacional em 4 grandes subsistemas, que são os sistemas do Sul, que pega aqui os estados da região Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente tem uma grande região chamada de Sudeste Centro-Oeste, que ela pega bastantes estados aqui do Sudeste, do Centro-Oeste e além pega alguns estados da região Norte. Não necessariamente essa subdivisão ela vai respeitar aquela subdivisão do IBGE, que divide as macro-regiões do Brasil.
A gente tem também o subsistema do Nordeste, que engloba aqui o Piauí, a Bahia, Ceará, os estados do Nordeste, e o sistema do Norte engloba aqui vários estados do Norte, mais o Maranhão, mais o Tocantins. Então, qual foi um dos principais critérios que foram utilizados para dividir o sistema integrado nacional dessa forma? Bom, foram critérios de fluxo de carga. Então, a principal característica do SIM é esse fluxo de carga, esse manejo de carga que é possível fazer. Como? No SIM você tem aqui, por exemplo, a geração da Binacional Itaipu. É uma geração enorme, gigantesca, que obviamente não vai ser toda consumida em um lugar só. Então, o que é que se faz? A potência ela vai entrar aqui na região sudeste, centro-oeste. Como tem excesso de potência de geração nessa região e, por exemplo, você tem uma falta de geração em outra região, digamos a região nordeste, acontece transferência de potência de uma região para outra. Então, a potência que é gerada aqui, ela pode ser remanejada para outra região. A região norte produziu... Isso aqui é um recorte temporal. Então, isso aqui é de 11 do 7 até o dia 16 do 7 de 2020. Então, nesse período específico, a região norte teve uma boa geração, acabou exportando a energia para o Nordeste. O Nordeste não teve uma boa geração, então recebeu energia vindas de outras regiões. A região Sul é uma região muito característica por compra de energia internacional. Então, ela recebe bastante energia aqui de Uruguai e Argentina. O que sobra, o que é excesso, o que não é instantaneamente consumido, ele pode exportar para outras regiões, que vai, por sua vez, exportar para outras regiões, e essa é uma grande característica do SIM, que é o fluxo de potência entre regiões. Quais são os estados que não estão conectados ao SIM? A gente tem uma exceção, que é o estado de Roraima, na extrema região norte. Ele não está conectado ao SIM, por conta de algumas razões históricas e de infraestrutura. A energia elétrica, o grosso da energia elétrica que é consumido em Roraima, ela vem da Venezuela, dessa hidrelétrica de Guri. Então, é uma linha que vem de uma usina hidrelétrica lá da Venezuela que vem até a capital Boa Vista. Se tem o plano de desenvolver, de integrar o estado de Roraima ao sistema integrado nacional, só que tem alguns empecilhos técnicos e geográficos que impedem. Que, por exemplo, seria necessário construir uma linha de transmissão no coração da floresta amazônica, que já é um desafio muito grande, já gera um impacto ambiental muito grande. A gente tem também o problema de que para construir essa linha a gente acabaria aqui atravessando uma reserva indígena, que é essa reserva. Então isso gera um problema porque vai ter que atravessar a terra indígena e a terra é indígena, ela é deles, né? Eles são os proprietários da terra, então eles não vão sair de lá e eles são os donos da terra, então não tem como passar por lá sem uma autorização deles ou uma compensação ou alguma forma de acordo. Se não for interessante para eles, não vai ter como construir essa linha de transmissão. Aqui, vamos estudar agora mais um pouquinho sobre a composição do SIM, o que é que compõe o SIM. Bem, as principais fontes de geração que compõem o SIM vão ser aqui de usina hidrelétrica de energia, que a gente tem 201, nesse aqui no ano de 2015, não está tão atual assim, provavelmente já tem mais. Mas no ano de 2015, o que é que a gente tinha? 201 usinas hidrelétricas, isso aqui são hidrelétricas de grande porte. Isso representa 5% do número total de usinas no país. Mas por quê? Porque cada usina hidrelétrica tem uma potência gigante, então não são necessárias tantas usinas assim para atingir 62% da matriz energética do Brasil. 62% da matriz energética em 2015 era gerada por usinas hidrelétricas. Aqui a gente tem alguns outros tipos, pequenas centrais hidrelétricas, usinas termoelétricas de energia são as mais numerosas, a gente tem 2.000 no Brasil, cerca de metade das usinas que existem são termoelétricas e que representam somente 28%, porque elas têm uma potência menor. A gente tem também usina termonuclear, helioelétrica, isso aqui já cresceu, já é um dado já um pouco defasado, já cresceu. E por isso, por essa característica de ser construído principalmente de usina hidrelétrica e usina termoelétrica, a gente classifica o SIM como um sistema hidrotérmico, ou seja,
a principal fonte de geração, elas vêm da geração hídrica e da geração térmica. Ele é de grande porte e ele é com múltiplos proprietários. Não existe um proprietário único do SIM. O SIM ele é composto por empresas, entidades públicas, entidades privadas. Ele é controlado tanto por entidades privadas como públicas. Então ele não tem um proprietário só. É, e aí a geração, que é basicamente vem de fonte hidrelétrica e termoelétrica, junta com fontes minoritárias, junta com importação de outros países, e tudo isso cai na transmissão, que aí da transmissão vai seguir diretamente para o consumo. Né? Quais são as vantagens do SIM? Por que é que a gente tem um SIM? Por que é vantajoso ter um SIM tão integrado assim? Bom, gera uma maior confiabilidade no fornecimento de energia. Fluxo de potência, você, por exemplo, faltou geração em uma região, você consegue remanejar. Faltou, por exemplo, teve uma falta em uma região que prejudicou uma linha muito importante. Você consegue manobrar a potência para fazer com que ela vá por outro caminho, que ela chegue por outros lugares àquela região que ficou sem energia. Então você melhora a confiabilidade no sistema do fornecimento de energia. Ela também explora a diversidade entre regimes hidrológicos, ou seja, choveu mais no Nordeste, choveu menos no Sudeste. Tem como você transferir potência. Não houve tanta geração na região Norte nesse período, mas a região Sul importou muita energia. Tem como transferir energia lá da região Sul para a região Norte. Então, você consegue compensar esses excessos de energia momentâneos, redistribuindo a potência ao longo do país inteiro. E também gera uma maior possibilidade de operação do sistema, ou seja, é mais robusto à falta, é mais robusto a uma manutenção programada, torna o sistema mais maleável, mais adaptável às diversas situações. E quais são as desvantagens? A desvantagem de você ter um sistema integrado desse jeito é que corre o risco de que todo o sistema seja afetado pela ocorrência de uma falta de grandes proporções. Se eu não me engano, no ano de 2018, ocorreu um evento parecido, onde houve uma falha em um teste de uma linha de transmissão de corrente contínua. Isso gerou uma instabilidade de frequência na rede. E essa instabilidade ela foi se propagando ao longo do país inteiro. Então, houve um apagão generalizado no país inteiro. Basicamente, a região norte e nordeste, parte da região centro-oeste ficou sem energia, por conta dessa instabilidade que foi se propagando ao longo do sistema inteiro. Ou seja, quando um problema muito grave acontece, gera muita perda, gera muito problema. Também, da mesma forma como ele é maleável para o bem, ele é maleável para o mal. Né? E também você tem maiores perdas na transmissão de energia, porque transmissão de energia ela tem que ser feita por fio. Fio tem resistência, fio tem efeito Joule, fio tem perda por indutância, fio tem todo tipo de distorção. Então, vai ter uma perda de energia. Como são distâncias continentais, a gente viu que é quase o tamanho da Europa, vai ter muita perda de energia. Então, essa é uma desvantagem, mas é uma característica mais do país, porque o país é muito grande e isso requer um sistema de transmissão muito grande. Né? Então, essa é a apresentação inicial do SIM. A gente ainda vai continuar vendo agora mais sobre a composição do SIM e a coordenação do SIM. Muito obrigado.